Oi, gente, boa tarde. Agora a gente vai começar nosso último período do nosso simpósio, através da mesa redonda com experiências e trajetórias profissionais dos ex-alunos do nosso programa de pós-graduação de produção vegetal e bioprocessos associados. Oi, gente, boa tarde. Para ministrar a mesa redonda, a gente vai ter a presença da nossa querida doutora, a professora doutora Sandra Regina Secato Antonini, que ela é a coordenadora da pós-graduação, e ela vai ser a mediadora, e as nossas colegas, eu vou apresentar cada uma delas, lembrando que a Gabriela da Costa, que eu vou falar aqui para vocês, ela vai chegar um pouquinho atrasada. Vou ler aqui para não me esquecer de nada. A Gabriela da Costa, ela é engenheira agrônoma e mestre em produção vegetal e bioprocessos associados pela UFSCar do campus de Araras. Ela trabalhou 7 anos com pesquisas no Centro de Citricultura Silvio Moreira, o IAC. Atualmente, ela trabalha como pesquisadora de campo na empresa Envio Science. A empresa pertence a um grupo Flagship Pioneer e impulsiona tecnologias mais sustentáveis para a agricultura. A Isabela Tanganini, biotecnologista e mestre em produção vegetal e bioprocessos associados também pelo nosso programa. Atualmente, ela é aluna do doutorado no curso de Ciências e Tecnologias de Alimentos da Exalc USP e desenvolve pesquisa na área de microbiologia da fermentação alcoólica, visando a aplicação de biopolímeros contra bactérias contaminantes de processo. E a Leila Bonfante, que é agroecóloga e mestra em produção vegetal e bioprocessos associados pela UFSCar, pós-graduanda em gestão de projetos pela USP Exalc e atualmente trabalha em uma startup de alimentação, LiveUp, no cargo de coordenadora da área de FLVs, frutas, legumes e verduras e plantio dedicado. Agora eu passo a palavra à professora Sandra para darmos início à nossa mesa redonda. Obrigada, Letícia. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui nessa mesa redonda. O ano passado nós tivemos também, e é uma experiência muito rica. Eu acho que é tanto importante para nós, docentes, e eu como coordenadora do programa, estar aqui, conversar com vocês, saber mais sobre a trajetória de vocês após o mestrado, de que forma o mestrado contribuiu para a formação de vocês, enfim, trocar um pouco essas experiências, compartilhar essas experiências com quem está ouvindo e com quem tem interesse em fazer um mestrado, ou quem tem interesse em fazer um mestrado aqui conosco. E um dos critérios de avaliação dos programas de pós-graduação é em relação aos egressos também, no sentido de saber onde que os egressos do programa estão, o que estão fazendo, onde eles estão inseridos, uma forma de avaliar também a qualidade do programa. E, às vezes, nosso programa é recente, então a gente tem assim, um contato muito próximo com os alunos ainda, mas daqui a alguns anos a gente vai perdendo os contatos, né? Então, acho que é importante, a todo ano, nós trazemos aí ex-alunos para agregar aí em relação às experiências, às dicas, às críticas. Eu acho que sempre é muito produtivo, não é? A gente sempre, como coordenadora, tem um sentimento de que a gente está acertando, mas que tem muita coisa ainda para ser arrumada, né? E eu acho que a visão de vocês aí, já, depois que sai do programa, é muito importante, tá? Então, eu quero agradecer a Leila, quero agradecer a Isabela, a Gabriela, que daqui a pouquinho está chegando para falar com a gente. E nessa primeira rodada, o que eu gostaria? Eu gostaria que vocês
falassem quando terminaram o programa e o que vocês fizeram após o término do curso de mestrado. Vou começar aqui com a Leila. Boa tarde, Leila, tudo bem? Boa tarde, professora Sandra, tudo em ordem? Tudo bem. Pode começar. Bom, legal. Então, vamos lá. Eu acho que trazendo paz à alma, assim, quando eu saí do mestrado, eu ainda não sabia exatamente que carreira seguir, não sabia ainda se eu queria realmente seguir na docência, se eu queria ir para o mercado de trabalho. Então, eu realmente olhei as minhas possibilidades e peço para que as pessoas, quando saiam, realmente revisitem as suas vontades, revisitem os seus anseios, os seus aprendizados, porque não é uma dor tão grande você ainda estar perdido, não é uma necessidade você ter finalizado o mestrado e já saber perfeito, já sei onde quero ir. Então, foi um autoconhecimento muito grande, o período do mestrado já foi, né, um autoconhecimento, e aí quando eu saí do mestrado, eu tive a oportunidade já de engatilhar numa empresa como auditora financeira, acabou conciliando ali, logo com o fim do mestrado, esse convite para ir para lá. Acabei indo e descobri algumas coisas que eu já tinha descoberto desde da graduação e também no mestrado, que era que eu sou muito ligada aos meus propósitos, aos meus princípios. E quando eu fui para essa empresa, eu vi que isso para mim era muito importante. E nesse momento eu entendi que talvez eu devesse rever os passos que eu estava trilhando para sair dessa empresa, dessa primeira oportunidade. Foi um grande desafio, porque em muitos casos a gente só pensa em como que a gente vai se sustentar depois, qual vai ser o nosso trabalho, o que a gente vai fazer lá na frente. E aí eu tive que tomar a decisão de falar, não estou feliz aqui. Então eu acho que tudo isso foi mérito da jornada que eu tracei. Por sorte eu consegui, por sorte não, né, mas acabou dando certo de sair do mestrado e ter essa oportunidade de trabalho. Opa, eu já não sei mais se eu falo para todo mundo. Nós estamos te ouvindo. Por aqui tá tudo certo, Leila. A Sandra, eu acho que desconectou. Então tá bom. Então acho que foi um pouquinho disso. Eu saí do mestrado, consegui essa oportunidade de trabalho, mas primeiro acho que essa cobrança de sair já tendo um caminho a tomar, ela não é tão necessária. Eu acho que é importante a gente se autodescobrir, se autoconhecer, e foi isso que eu fiz. Acabei descobrindo que eu precisava estar mais próxima dos meus propósitos, fazendo algo que eu realmente quisesse fazer, que me deixava feliz de fazer. E aí dei uma guinada, acabei entrando na LiveUp desde que eu saí dessa outra empresa, e aqui estou feliz com os meus propósitos, com os meus princípios. Nossa, muito bom, né, Leila? Sim, ouvir seu relato para o pessoal ver que o pessoal que está nessa pressão, né, de se recolocar, ou então nessa questão de autoconhecimento, é muito importante a gente rever, né, todos os nossos conceitos, nossos princípios, igual você comentou. Achei muito legal a sua trajetória. Sim, Isa. A Sandra caiu, então... Eu não estou ouvindo o áudio da Sandra. Acho que está mutado. Desculpa, caiu minha internet aqui e pode acontecer outras vezes, mas eu estou voltando. Volto logo. Peguei o finalzinho aqui da Isabela. Tá? Bom, eu, na verdade, estava comentando com a Leila que ela acabou de terminar, né? Ah, então tá. Então você não falou ainda. Não. Então vai. Desculpa, vamos lá. Bom, então, primeiramente, eu agradeço pelo convite, né, do pessoal do simpósio, dos organizadores desse ano. Agradeço por estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou biotecnologista, né, graduei pelo CCA, pela Universidade Federal de São Carlos. E logo depois da graduação, eu ainda saí da graduação meio em dúvida, né, como a Leila falou, a gente tem que ter todo esse processo de autoconhecimento, rever, né? E aí eu fiquei um tempo afastada da academia, né, da pesquisa,
Mas em 2017 eu decidi retornar, né, foi quando eu ingressei no mestrado da pós-graduação do PVBA, e eu percebi que eu estava com saudades do laboratório, estava com saudades de fazer pesquisa, e aí nosso projeto, eu fui e sou ainda, né, orientanda da professora Sandra, com muito orgulho, e nosso projeto estava indo muito bem, e no final eu terminei o mestrado, já engatei o doutorado logo em seguida, porque a gente estava com uma proposta de continuar, né, o projeto, desenvolver mais aplicações, então eu achei muito legal isso, e atualmente eu consegui uma bolsa de doutorado sanduíche pelo programa que eu estou, né, que é o de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Exalc, e eu estou aqui nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, vou passar um ano aqui agregando, né, para a nossa pesquisa, para o desenvolvimento do nosso projeto, e voltarei para defender a tese ano que vem. Ótimo. Eu gostaria agora, numa segunda rodada, que vocês contassem um pouco como foi a experiência durante o mestrado. Então, assim, sejam bem sinceros, acho que é um momento da gente, né, para mim é importante ouvir vocês, assim, em termos, como foram os 2 anos, como foi o desenvolvimento do projeto, as disciplinas, o que vocês acham que as disciplinas agregaram para vocês enquanto profissional, se vocês têm alguma sugestão, o processo de qualificação da defesa, enfim, um pouquinho desse tempo que vocês passaram dentro do mestrado na universidade. Boa, então vou puxar a fila aí novamente, Isa. Eu acho que foi muito engrandecedor ter outras... Primeiro que você vem de uma caixinha mais fechada, né, da graduação, e quando você entra no mestrado, você é exposto a essa pluralidade de pessoas, de formações e de novas disciplinas, né, e isso engrandece bastante o que você já começou aprendendo ali na graduação. Então, acho que, olhando para a minha trajetória, que foi de uma graduação em agroecologia, chegar e ver novas vertentes, formas produtivas, novas caixinhas também para agregar o conhecimento, isso é muito válido, muito vantajoso, e com certeza ter pessoas para contribuir. Então, tinha bastante gente ali das ciências agrárias, mas também tinha pessoas de outros públicos, de outras graduações, isso é bem importante. Do processo em si, confesso que é um processo curto para mim. Eu acho que se eu pudesse ter passado mais, foi muito, muito interessante. Conhecer o conhecimento, assim, agregar conhecimento é sempre muito interessante. Então, os 2 anos, eles passam realmente muito rápidos. E por mais que a carga horária de aulas ela seja muito grande, a gente sempre vai construindo isso de forma bem juntas. Uma coisa que eu posso dizer com toda certeza, assim, são as aulas introdutórias. Então, introdução à estatística, introdução a bioprocessos, isso é muito importante. Eu acho que quando você já vem com conhecimento técnico da sua graduação, é fácil você acompanhar a sua aula introdutória e seguir nessa vertente, mas para as demais áreas é muito importante. Eu não sei se todos os cursos de mestrado seguem esse racional, mas eu sei que isso aconteceu no nosso e para mim foi importante para conseguir seguir nas demais aulas. Acho que é um pouquinho disso, o processo de defesa como um todo. Achei um pouco burocrático no sentido de imprime tudo, coloca na entrega, não dá certo, volta, refaz, corrige. Eu acho que a gente pensar em formas disso ser um pouquinho mais tecnológico, um pouquinho mais digital, não sei se hoje já está em função da pandemia, pode ajudar bastante, até na otimização, agilidade dos processos.
Agora é assim, eu acho, viu, Leila, que a gente não volta aquele modelo antigo mais, não. Boa, mas é um pouquinho disso. Bom, da minha experiência, o que eu posso dizer é que foi bem corrido. Como a Leila também comentou, 2 anos parece bastante tempo, mas não é. Tem muito a se fazer, né, tanto do lado de pesquisa em si, do laboratório, quanto as disciplinas, os projetos para as disciplinas. Então, foram 2 anos, assim, bastante corridos mesmo. Mas eu digo hoje, assim, no bom sentido, porque apesar dos prazos estarem ali, a gente ter muita coisa para fazer, foram os 2 anos que eu senti que eu mais produzi. Apesar, a correria, em alguns momentos, é boa, né? Mas, assim, a questão... Eu não tive problemas durante meu mestrado, da qualificação, na defesa, foi tudo muito tranquilo. Também pode ser que... pode ser devido ao fato que eu já conhecia o lugar, já tinha contato com os professores, né? Porque foi onde eu fiz a minha graduação. Então... olha, eu acho que foi uma época muito boa, falar a verdade. Vocês são da mesma turma? Fomos da mesma turma. Sim. Mesma turma, né? Sim, 2017. 2019, né? A 2019. Eu acho que a Leila falou um ponto importante, que essa é uma preocupação que nós, docentes, temos no programa em relação às disciplinas. Porque quando você tem um curso de pós-graduação, por exemplo, em genética vegetal, alguma coisa desse tipo, assim, mais específica, então você consegue imaginar disciplinas, não é? Dentro desse contexto, disciplinas mais específicas, tal. Quando você pensa no nosso programa, que é produção vegetal associada com bioprocessos, são 2 universos, né? Mas que são universos que se entrelaçam em muitos momentos. Hoje, por exemplo, a gente teve, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, um mini curso sobre biofertilizantes. E biofertilizantes é para usar na agricultura, não é? Você ter um aumento na produção vegetal, você substituir insumos químicos, enfim. Mas toda a questão de produção de biofertilizantes é um bioprocesso. Então, foi uma verdadeira aula de bioprocessos, né? Então, ela disse fermentação embatelada, do reator, da esterilização, da escolha do micro-organismo, lembram disso, né? Que está lá na disciplina de tópicos em bioprocessos. Eu acho que, quando eu vejo isso, né, assim, eu estou certa disso, né? Não tenho dúvidas, mas eu fico mais certa, mais convicta, né? Do objetivo do programa, né? E que essas disciplinas, embora no primeiro momento, né, Leila, assim, quem veio mais da área agronômica tem dificuldade com a disciplina de tópicos em bioprocessos e vice-versa, né? Quem veio da biotecnologia tem uma dificuldade maior em tópicos em produção vegetal. Mas a ideia é justamente essa, são pessoas de formações diferentes. Então, ali você, da agroecologia, a Isabela da biotecnologia, a Gabriela da agronomia, né? Então, acho que a ideia da disciplina, realmente ela foi concebida, não sei se quando vocês fizeram já era um modelo, acho que não, um modelo novo da disciplina, que são 3 professores que dão cada uma das disciplinas e os grandes tópicos, ainda era aquele formato mais antigo, né? Então, a gente manteve mais ou menos esse formato, mas naquela ideia dos princípios aí da produção e os princípios do bioprocesso, que são importantes para a formação do profissional, né? Então, é importante ouvir isso de vocês, porque o programa também está num processo de autoavaliação, que é uma exigência da CAPES, e a gente daqui a pouquinho vai soltar o processo de autoavaliação,
os egressos vão ser convidados a responder as questões, e vai ser muito importante ouvir isso, porque isso pode nortear o programa. Olha, isso está dando certo, continuamos, isso precisa mudar, né? Eu acho que isso daí ouvir isso de você, né? É muito importante para a gente nesse sentido, né? Conta para a gente, além da dissertação, do trabalho da dissertação, das disciplinas que vocês tiveram que cursar, o que vocês fizeram além disso nos 2 anos? Foram para eventos, organizaram o simpósio também? Conta um pouquinho para a gente aí. Sim. Pode começar, Leila. Boa. Tanto faz. Sandra, não foi pouca coisa não, hein? Além de tudo isso, nós ainda assim participamos de eventos. Eu acho que eu tive bastante amizade durante o mestrado e consegui acompanhar outros projetos além do meu próprio. Então, não é fácil estar dentro de um projeto do mestrado, mas ainda assim a gente quer participar, quer adaptar ali na das outras pessoas, agregando conhecimento, né? Isso é extremamente importante. Eu lembro que a gente também é exposto a essa necessidade de docência, né? Então, preparar uma aula, expor essa aula, tirar dúvidas, eu acho que foi uma experiência também muito legal, e aproveitando dessa experiência também tive a oportunidade de ir. Na época minha mãe era professora ainda, então eu tive a oportunidade de falar com crianças sobre agricultura. Então foi algo que eu puxei para mim, até para entender se a docência seria um dos caminhos que eu ia seguir. Os eventos, com certeza, são muito importantes, até para a Bent, até para a gente conseguir acompanhar o que está acontecendo fora do nosso cenário, né, num cenário externo. Então, acho que tem muita coisa aí que a gente vai agregando, mesmo durante o mestrado, durante as disciplinas, durante o projeto. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso. Tudo bem com vocês? Tudo bem também. Certo. Não, aqui a gente tem uma rodada aqui de conversa, mas daqui a pouquinho eu te chamo aí para você se apresentar e faço as 2 perguntas para você que eu já fiz para elas, tá bom? Tá bom, então. E aí, Isabela, Então, o que você fez durante o mestrado? Não é pouco não, hein? Eu sei que não é pouco não fazer. Mas além disso, né? O que vocês fizeram? Bom, o curso, né, oferece para a gente o estágio à docência, que eu também participei, assim como a Leila comentou, eventos no próprio campus e fora do campus. Inclusive, nós, especialmente, fomos num evento internacional, eu, a Sandra e a Elizabeth, que também era minha colega, outra orientada da Sandra. A gente submeteu o nosso trabalho para o simpósio de leveduras, que aconteceu na Argentina, em Bariloche, e nosso trabalho foi aceito para apresentação de pôster. Então, nós tivemos essa oportunidade também de apresentar e divulgar nosso trabalho e o programa internacionalmente. Foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Foi muito bom. E isso aconteceu também no meio da defesa, da qualificação, dos experimentos, tudo em 2 anos, né? É muito intenso, né? E também tivemos a experiência de organizar um simpósio, né? Foi esse simpósio. Na nossa turma foi o 3º simpósio de produção vegetal e bioprocesso. Então a gente ainda estava descobrindo várias coisas, né? E foi muito importante a experiência de organizar um evento. Eu nunca tinha organizado um evento desse nível, né? Desse porte, um evento acadêmico. A gente teve toda a experiência de lidar com patrocinadores, lidar com o público, que proporciona, né, uma experiência bem enriquecedora para a gente. E a nossa turma, ainda bem que a nossa turma tinha pessoas bem específicas, né, que gostavam de cada área. Então, foi fácil para a gente, né, Leila? Fácil, assim, para a gente dividir quem ia ficar responsável por cada área.
quem ia ser do financeiro, quem ia ser do marketing, quem ia fazer as artes. Então, nossa turma, eu acho que foi muito engajada, assim, nesse quesito. E era uma turma grande, né? A turma de vocês, acho que é 15, 16, né? Acho que foram 16 alunos, né? 16, era uma turma grande. Nossa, a gente, ao mesmo tempo que tinha os estresses, a gente se divertia ao mesmo tempo. E, nossa, foi bem legal, assim, foi uma experiência muito boa participar da organização. Com certeza. E aí, Gabriela, queria que você falasse para a gente, assim, sua formação, tal, quando você entrou no programa e quando você defendeu, que você que defendeu mais recentemente, o que você fez aí depois da defesa? Tá. Bom, eu sou Gabriela da Costa, eu sou formada em produção, mestre, né, em produção vegetal e bioprocessos pela UFSCar, mas eu também sou engenheira agrônoma formada pela UFSCar também. Eu engatei a graduação com o mestrado, defendi recentemente, no mês passado, e depois do mestrado eu acabei conseguindo um emprego numa empresa que chama Envio Science, é uma empresa pertencente a um grupo da Flagship, que tem até a Moderna, outras empresas bem legais dentro dessa empresa, e eu sou pesquisadora de campo atualmente. E eu fiquei bastante feliz, né? Até falei para a Sandra que é algo que eu já fazia na área acadêmica, só que nessa área de empresa muda um pouco o ambiente, mas é algo que eu gosto bastante de fazer pesquisas, e que o meu mestrado foi também bastante valorizado nessa empresa, então fiquei bem feliz. Ótimo. E aí, conta pra gente, durante o seu período do mestrado, os 2 anos, que foi de 2019 a 21, né? Você entrou. Que outras experiências você teve, além, né, da dissertação, do projeto? Vocês também fizeram um simpósio ano passado? Conta um pouco pra gente como foi. Assim como as meninas falaram também, o mestrado, ele permite você ter diversas experiências. Eu acho que a gente não é tão incentivado na graduação a fazer mestrado, mas depois que você entra e você participa, você vê a importância, o quão você sai com um aprendizado muito melhor do que na graduação. Eu tive as experiências do estágio de docência para ter um pouco dessa intimidade de como é dar aula, de preparar a aula, de lidar com alunos e prazos. Também com a questão do simpósio, acho que foi bastante desafiador no nosso período, porque a nossa turma era muito pequena, nós éramos em 7, e logo a gente começou programando presencialmente e mudou para ser online, a gente teve que aprender coisas novas, aprender como mexer nas plataformas, a maneira correta de alcançar o nosso público, mas no meio de todo o estresse, a gente teve bastante aprendizado. Eu acho que o que mais ficou, assim, é como você lidar com diferentes ideias, diferentes pessoas, porque isso, o que todo mundo fala no emprego, às vezes, nem é, o difícil não é trabalhar no experimento e tudo mais, é lidar com as pessoas. Então, eu acho que essa experiência me fez saber lidar nessas situações de embate com alguém, de diferença de ideias, então acho que todo mundo aproveitou bastante, e a gente ficou muito feliz, porque a gente alcançou pessoas de outro estado, até de outro país, então foi bem legal, o mestrado enriqueceu bastante a minha bagagem, né? Hoje de manhã nós tivemos uma palestra dos pesquisadores da Bayer, inclusive estava a Amanda Bernardi, foi aluna nossa também, de 2015 a 2017. Ela esteve nessa mesa redonda ano passado, né? De egressos. E uma das coisas que foi falada lá é essa relação interpessoal, né? Não só para quem vai à empresa, né, gente? Mas eu estou na academia há muito tempo, sou na UFSCar há 29 anos. Não é só a parte do conteúdo, a parte técnica, que obviamente a gente precisa ser bom, né? Precisa ter conhecimento, precisa ter atualização e tal. Mas as relações interpessoais são muito importantes. E aí, eu acho que na universidade, assim, a gente, enquanto academia,
parece que não desenvolve muito isso, né? Aquele ensino que a gente tem na graduação é um pouco tradicional, né? Para não dizer muito tradicional, né? Eu acho que essas habilidades acabam não sendo muito desenvolvidas, né? Não que eu ache que na pós-graduação se desenvolva muito, mas eu acho que porque a gente trabalha com um grupo menor de alunos, a gente consegue fazer algumas coisas dessa natureza, e que são importantes para a vida profissional, né? Então, vocês falaram do simpósio, isso faz parte da vida de um pesquisador, não é? De você planejar, escolher temas, não é? Escolher palestrantes, colocar numa programação, não dá certo, preciso trocar aquela flexibilidade que você tem, os detalhes, né, do convite, da formalidade, enfim. Eu acho que tudo isso traz, né, assim, uma bagagem que é muito importante na vida do pesquisador, né? Então, eu coloco o simpósio como um dos objetivos do programa no desenvolvimento de habilidades, né? Não só na questão do técnicas, né? Mas como mesmo é parte do programa, né? Então, assim, a gente já teve situações em que aluno perguntou, por exemplo, assim, mas eu sou obrigado a participar do simpósio, organizar o simpósio, né? Não, né? Obrigado ninguém é nada, né, gente? Deus me livre. A gente, às vezes, tem que fazer algumas coisas porque tem que fazer mesmo, mas eu tenho horror desse negócio de, não, você é obrigado a fazer isso, né? E aí eu digo sempre, não, você não é obrigado, mas você deveria querer fazer, não é? Porque é uma oportunidade de você aprender. É difícil? Eu sei porque eu acompanho as 6 edições dos simpósios, né? E eu fico olhando à distância, né? Eu fico observando, assim. Aí tem ano que é mais difícil, tem ano que corre mais fácil, assim, entre os alunos. Mas aí eu digo, isso tudo faz parte. Está embutido no pacote, né, de benefícios do simpósio, né? E aí depois, quando a gente vê a coisa acontecendo, como está agora, aí eu falo, que coisa, né? Fantástica, vendo aí vocês preparando tudo com tanto cuidado, com tanto detalhe, né? Com tanto profissionalismo. Seja uma coisa pequena ainda, mas depois pode ampliar a escala, né? Pode ter aumento de escala depois, né? O que eu gostaria agora que vocês falassem um pouquinho, assim, do que vocês estão fazendo agora, né? Quanto vocês acham que o mestrado contribuiu? Por exemplo, se vocês não tivessem feito o mestrado, né, nessa posição que vocês ocupam, no cargo que vocês estão, no trabalho que vocês estão desenvolvendo, isso poderia acontecer sem o mestrado? O que o mestrado traz para vocês, assim, cada um individualmente? Vou começar novamente. Eu acho que eu separaria essa pergunta, Sandra, em 2 âmbitos. O primeiro é o pessoal. Então, essa relação com as pessoas, ela promove uma mudança em você. Claro, a gente está em constante mudança, onde a gente vai, uma pessoa agrega, outra pessoa também, mas o mestrado, ele foi muito importante. Então, trazer essa convivência com diferentes pessoas, de diferentes áreas, de diferentes propósitos, faz com que é um pedacinho do que você vai encontrar lá fora no mercado de trabalho. E o mestrado, ele já te mostra a pontinha do que é isso. E aí você já começa a se preparar para o que vem lá na frente. Então, eu acho que do âmbito pessoal, eu diria isso. É muito bom ter passado pelo mestrado e já conseguir entender essa pontinha do iceberg, do que era olhar para o mercado. E apesar de tem muita essa visão de, tipo, todo mundo vai sair daqui, todo mundo vai ser concorrente. Mas espera lá, antes de ser concorrente, a gente é também, tipo, parceiros, a gente constrói juntos. Então, você saber dosar essas duas pontas aí é importante, porque o mercado de trabalho, ele é assim, pelo menos em empresas ele é assim. E
saber que a pessoa do seu lado você constrói junto. Muito antes dessa pessoa ser seu concorrente, você está ali construindo junto. Eu acho que é isso que eu levo muito do âmbito pessoal, do mestrado, e do âmbito profissional, eu acho que é uma gestão de projetos. Hoje, tudo que eu faço no meu dia a dia, tudo é projeto, tudo envolve diferentes áreas, envolve custo, envolve o objetivo, né? Ser parte do objetivo para ir buscando as pessoas, as áreas, o stakeholder que vai determinar X, Y, Z. Então, o mestrado ele me trouxe muito esse senso crítico, esse senso de planeje o que você vai fazer, porque se você não estiver com um planejamento muito em linha, fica difícil depois você até convencer as demais áreas de que isso é importante. Então, eu comecei a ter esse senso crítico no mestrado, tive muita sorte, assim, da minha orientadora confiar muito no que eu ia fazer. Isso foi um ponto que eu desenvolvi a minha autonomia e que hoje, estando numa startup, a gente tem muita autonomia no nosso dia a dia, e eu acho que eu consegui maximizar esse senso, tanto de autonomia, de responsabilidade, de prazo, muito em função do mestrado. Eu não sei o que seria dos meus prazos, das minhas responsabilidades, se eu não tivesse passado pelo mestrado, mas passei e posso dizer que hoje eu tenho minha vida regradinha, planejada ali, pelo menos no trabalho. Acho que é isso. Antes da gente passar, Leila, fala para a gente o que você faz no dia a dia do seu trabalho. Boa. Hoje eu tenho um cargo de coordenação de uma área dentro da Livap, né? A Livap ela é uma startup de alimentação saudável, e o meu cargo de coordenação é justamente na área de frutas, legumes e verduras. Então, primeiro, eu tenho um aporte muito técnico para saber por que da abobrinha ou por que do tomate. Vias de regra, é a gente que movimenta quais lançamentos vão ter, então a gente recebe o aporte de uma área do que o cliente quer comer no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, a gente desenvolve isso junto com produtores, com parceria direta de produtores, que é o que a gente chama internamente de plantio dedicado. Uma vez feito esse planejamento de plantio com os produtores, a gente segue o planejamento macro, que é de lançamento desses itens, de uma abobrinha in natura a um carpaccio de abobrinha. Tudo isso a gente é muito chique. A gente vai traçando por aqui. Então, hoje em dia, meu cargo é esse. Tenho pessoas abaixo e o mestrado também ajuda muito nisso, a planejar nos mínimos detalhes. Às vezes é uma coisa tão pequena para a gente, mas para outra pessoa é muito grandioso. E a gente ser provedor desse entusiasmo, da pessoa estar sempre muito bem motivada, também é nossa responsabilidade. Então, também consigo ver isso um pouquinho no mestrado, até do simpósio, das pessoas prepararem o trabalho para estar apresentando no simpósio, você vê a importância do seu trabalho. Então, realmente, no dia a dia, a gente vai caçando um pouquinho de mestrado, um pouquinho de graduação, um pouquinho das pessoas, a gente vai somando tudo para ser o que a gente é hoje. Isabela. É isso aí. Bom, para mim, se eu não tivesse feito mestrado, talvez eu não estaria aqui, né? Faz parte da carreira. Até poderia, né? Porque tem doutorado direto. Tem doutorado direto. Mas algumas pessoas já haviam me aconselhado a fazer um mestrado antes do doutorado, não necessariamente ir para o doutorado direto, porque é uma experiência que a gente tem que passar. Tanto na questão de saber... De lidar, né, com burocracia ou essas questões acadêmicas, que a gente sai da graduação, às vezes não tem muita noção dessas coisas, né, de como funciona, de elaboração de artigo, elaboração de trabalho, a questão de dissertação mesmo, escrita, como funciona, as etapas que tem que cumprir, né, apesar do mestrado ser... muito corrido, para pouco tempo, essa experiência, essa bagagem que eu adquiri foi muito necessária para o doutorado agora, né? Porque agora eu entendo muito melhor como funciona toda a academia, né, em si. Claro, além das experiências que o pessoal chama, né, soft skills e as hard skills, né? A experiência das soft skills que a gente adquire com
com a organização de eventos, simpósio, igual como a gente comentou anteriormente. Mas no meu caso específico, eu quis continuar o meu projeto, né, do mestrado. Então, foi mais importante ainda o mestrado nessa questão, porque agora eu estou num projeto de aplicação do que eu desenvolvi no mestrado, mesmo no doutorado, né? Então, eu pretendo continuar trabalhando com pesquisa mais para frente, tanto, não sei, né, na área privada ou pública, ainda não me decidi, mas por enquanto acho que é isso que eu quero continuar fazendo. É interessante isso que você falou de passar pelo mestrado antes de ir para o doutorado, né? Eu fiz o mestrado, vou falar o ano, tá? Se procurar no meu currículo, vai achar mesmo, não tem jeito. Eu fiz o mestrado de 85 a 89, na minha época o mestrado tinha 4 anos, né? E quando eu estava mais ou menos na metade, ali em 86, eu cismei que eu queria ir para o doutorado direto, que começar a abrir essa possibilidade de ir para o doutorado direto. E a primeira pergunta que a gente faz é assim, será que o trabalho que eu tenho, ele é robusto o suficiente para um doutorado? Aí a minha orientadora, muito sabiamente, na época, disse para mim, olha, você vai conversar com tal pessoa que era o maior nome no Brasil na área que eu trabalhava, né? E era um professor já aposentado da USP, da Politécnica. Eu fui para São Paulo, marquei com ele naquela época, a gente tinha e-mail, né? Tinha essas coisas aqui, né? E aí levei meu trabalho, expliquei para ele. Nessa época eu tinha 23 anos, né? E aí ele ficou de ver, eu voltei uma outra vez, ele olhou e falou, olha, Sandra, realmente seu trabalho pode virar um doutorado, mas você quer minha opinião? Não vá para o doutorado direto. É um processo importante, é um amadurecimento, são etapas diferentes, né? Dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é, são etapas diferentes, você pula. Tem gente que faz doutorado direto, tem colegas que fizeram, eu não sou contra fazer o doutorado direto, mas eu acho que fazer o mestrado antes, ele traz experiências assim, importantes, né? Porque às vezes você está pronto também, vamos dizer assim, no ponto de vista técnico, mas você não Exatamente. está pronto emocionalmente para aquilo, né? Só abrindo um parênteses, né? Como eu vejo às vezes, sabe, essas notícias assim de crianças superdotadas que com 13 anos entrou na universidade, eu acho que é um horror, né? Porque a pessoa pode ter o nível de intelectual para entrar numa universidade, mas ela é uma criança, né? Então, assim, fazendo um paralelo, né? Eu acho que o mestrado, ele é um processo de amadurecimento, eu acho que ele é muito importante, né? Então, só abrindo um parênteses em relação a isso, né? E aí, Gabriela, o que você tem a dizer? Bom, no meu caso também, eu acho que se eu não tivesse o mestrado, talvez eu não tivesse no meu cargo especificamente, porque uma das coisas que eu achei impressionante, talvez pudesse ver mais nas empresas, foi que o meu mestrado ele foi considerado uma experiência de trabalho mesmo. Então, ao invés de entrar em um cargo júnior, eles já consideraram isso como experiência de projetos e tudo mais. Então, eu já entrei como pesquisadora na própria empresa. E o que a Leila falou cai exatamente na minha experiência também, porque tem muito esse lado técnico que, obviamente, me ajuda muito nos dias de hoje, porque eu sou responsável por desenvolvimento de projeto. Então, basicamente, toda a validação das tecnologias da empresa, eu tenho que provar isso em campo. Igual a gente faz no mestrado, você escreve seu projeto e vai lá testar no campo, depois relata e reporta os resultados. É basicamente isso que eu faço ainda hoje. Mas também essa parte de conhecimento para o seu desenvolvimento pessoal. Igual a Sandra falou, é um processo de amadurecimento. De quando eu entrei no mestrado até agora, eu mudei bastante, e foi muito por conta das responsabilidades, dos puxões de orelhas e tudo mais do mestrado, que a gente acaba desenvolvendo, tanto essa é a questão da formalidade, ao falar com as pessoas, a relação com os seus colegas, com os professores, que é até um pouco mais próxima,
que eu gostei bastante disso, porque na graduação a gente fica tão distante. E também questão de organização, de prazos, de você pensar, de ter tudo muito planejado. Então, o mestrado me transformou em outra pessoa. Ele basicamente complementou muitas coisas que faltam na graduação. Hoje em dia, várias pessoas falam, vale a pena fazer mestrado. Eu falo, vale muito a pena fazer mestrado. Eu acho até do que o MBA, que as pessoas preferem fazer um MBA, algo assim, quando sai da graduação, mas na minha empresa mesmo eu vejo, acho que 95% das pessoas têm mestrado, doutorado, então eu acho que é um ponto bastante importante que deveria ser mais incentivado na graduação, mostrar esse lado bom do mestrado, que você não faz mestrado só para ir virar professor e tudo mais, tem essas outras alternativas. Exatamente, né? Eu acho que o mestrado não é só, né, para a carreira acadêmica, porque muita gente fala, mas eu não quero ir para a universidade, eu não quero dar aula, né? Mas vocês duas, a Leila e a Gabriela, são um exemplo disso, né? Vocês estão na iniciativa privada e o mestrado contribuiu para isso, né? Porque a Isabela está fazendo uma carreira mais acadêmica, né? Ou seja, para uma universidade ou para uma empresa, mas é o mestrado ou doutorado, né? Para a formação do pesquisador em si. Mas vocês que estão na iniciativa privada, eu acho que é bastante importante esse depoimento, porque eu falo muito isso, mas às vezes eu acho que o aluno não me ouve muito, porque fala, ela está querendo que eu vá para o mestrado, né? Está querendo aluno, tal, claro que eu quero. Mas eu sempre falo isso, que é muito importante, né? Porque na graduação, eu vejo também como professora, né? Eu tenho uma classe com 60 alunos, e a atenção que eu possa dar individualmente é diferente, né? Então, o aluno, eu acho que ele fica um pouco anônimo, né? Ali nesse processo, assim. Quando ele vai para o mestrado, ele é mais protagonista, né? Então, ressalta mais aquela coisa da sua responsabilidade, de você ver os prazos, não é? E aí que eu acho que é o amadurecimento. Uns mais rápido, outros demoram um pouco mais, outros às vezes saem do mestrado ainda meio, né? Mas faz parte, né? Tudo isso acho que faz parte. Um outro ponto que eu queria lidar com vocês, assim, agora esqueça, Isabela, que eu sou sua orientadora, tá? Tá bom? Mas é um assunto que se fala bastante. Eu tenho conversado muito com alunos sobre isso, a questão da saúde mental, né, no universo da pós-graduação, e isso decorre muito em parte da relação do aluno com o orientador, né, e com toda essa questão de prazo, né, de pressão, de publicação, tudo isso que envolve a pós-graduação, que vocês sabem como que é. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, se vocês têm alguma coisa que gostariam de falar da experiência de vocês, seja positiva ou negativa, em relação a essa questão da saúde mental, da pressão e da relação com o orientador e outros professores também do programa, né? Eu acho que é um tema que está hoje muito em pauta também, né? Até pela própria pandemia, ela trouxe muito essa questão de saúde mental. Acho que prazos, pressão, a gente está envolto por isso, né? Seja na área acadêmica, na área privada, seja no mestrado, seja no ambiente de trabalho, a gente sempre vai estar envolto. Sempre vai ter um prazo no final da última coluna, normalmente é o prazo, e é isso. Então, eu acho muito importante, e eu retomo uma das minhas primeiras respostas, que é o autoconhecimento. Saber onde é o seu limite, saber até onde você consegue ir, deixar isso muito claro. Eu acho que é um amadurecimento que eu tenho tido de falar. É muito difícil para mim falar, expor algumas coisas. Então, é um amadurecimento que eu tenho criado em mim para falar, olha, aqui é o meu limite. Eu entendo o seu prazo, mas vai ter que ser 2 dias para frente. A gente consegue, né, barganhar esse prazo, barganhar essa pressão. E, acima de tudo isso, entender nossas válvulas de escape. Seja numa terapia, seja num yoga, seja em algum momento,
e as universidades de forma geral, as empresas de forma geral, também olhar com carinho para isso. Não só em função de pandemia, mas isso talvez já viesse camuflado e ninguém nunca esteve atento a isso e agora estão. Mas a gente podia ter remediado muitas das situações, esse pico que está acontecendo sobre a ausência de saúde mental, olhando lá atrás. Então, dado que hoje isso está em alta, eu acho que é muito importante as universidades olharem para isso, as empresas olharem para isso, dar um suporte, ter um auxílio. Eu lembro que na UFSCar tinha, né, a gente tinha a possibilidade de marcar consultas, de fazer uma terapia, isso é muito importante. Para mim, foi um aprendizado, foi uma parte do amadurecimento do mestrado, né, saber lidar com os meus limites, saber me autoconhecer, e confesso que eu não aprendi a falar totalmente no mestrado, eu só ia aceitando, mas não foi ruim, eu acho que foi parte do meu autoconhecimento. Mas eu acho que é isso, acho que é buscar se autoconhecer, buscar seus limites e conseguir transpor isso para outra pessoa que está trabalhando junto com você, seja professor ou seja seu colega de classe. É importante que todo mundo saiba onde é o seu limite, onde está difícil, e a gente consegue barganhar prazos e pressões. E como foi a relação com o orientador? Foi boa? Eu sei que foi, mas quero que você fale. Eu já conhecia minha orientadora, acho que eu tô com benefício aí. Eu já conhecia, né? A professora Anastácia, ela esteve comigo na graduação, então isso foi muito positivo para mim. E conseguir ter ela no perfil dela, que me proporcionou todo o meu autoconhecimento, também a minha autorresponsabilidade, foi muito importante. Então, como eu disse, prazos. Eu tinha um prazo para defender, isso não ia mudar. Conseguir barganhar com ela esses prazos é importante. Não terminei o objetivo, professora, na sexta-feira não terminei. Pode ser na segunda? Sim, pode ser. Então, essa troca, ela sempre aconteceu muito, desde a graduação. Então, por isso que eu falo que eu tive um benefício a mais aí no mestrado, eu já carregava essa relação com a professora, mas foi realmente muito boa. Acho que eu não me enxergaria com a bagagem que eu saí do mestrado se eu tivesse outra orientadora, não menosprezando os demais, mas realmente foi uma troca muito favorável para mim como pessoa e como profissional. Com certeza. Quem conhece a Anastácia sabe disso mesmo. Isabela. Vai, Isabela, olha, pode falar. Então, não, brincadeiras à parte. Eu acho assim que relações complicadas a gente sempre vai ter na vida toda, né? Não é só na universidade, não é só dentro da empresa. Eu não tive problema nenhum, não tenho, com a minha orientadora. Não sei se para quem chegou agora, minha orientadora é a professora Sandra, por isso que eu digo, mas assim, não, nunca tive problema, mas já tive colegas, amigas que tiveram muitos problemas, inclusive com orientadores, mas o programa oferece também essa questão da troca, né? Trocar de orientador, ou seja com o mesmo projeto, ou trocar de projeto. Também, tudo bem que é um processo desgastante, né, para a pessoa em si, para o aluno, mas tem essa possibilidade também de avaliar os dois lados e essa possibilidade de trocar dentro do curso. Então, aí a pessoa não precisa necessariamente largar o curso, né, desistir do curso. Tem outras opções. Mas a minha trajetória até aqui, eu não sei se eu sou uma pessoa otimista demais, mas tem sido muito boa, assim, com relação a professores, a orientadores, eu não posso reclamar. Que bom. Até porque também eu já conhecia, né? Tem essa questão, igual a Leila falou, eu já conhecia a maioria dos professores dos docentes do programa, né? Porque eu fiz biotecnologia, então era no mesmo campus. Para mim, não foi tão complicado, assim, a relação com os professores. E você, Gabriela? Bom, eu também já conheci minha orientadora, porque ela era minha orientadora desde a graduação. Então, desde sempre a gente teve uma relação muito boa, sempre presente, tendo essa troca importante. Também essa questão de barganha, de conversar sobre prazos, de ser aberta em relação, tá atrasado, olha o resultado. Então, com relação a isso, sempre foi muito tranquilo.
Óbvio que eu tive alguns problemas com orientador ou com parceria. A maior problema são prazos, porque a gente no mestrado fica muito preso a essa questão de prazo, de perder prazo, fica preocupada com essas coisas. Mas o bom é que no programa tem diversos professores de diversas áreas, então eu sempre tinha liberdade de perguntar para outro. A Sandra me ajudou muito nesse meio tempo do meu projeto, o Evandro, então os professores são sempre muito abertos a te ajudar. Então, qualquer pessoa que esteja no mestrado agora, não tenha vergonha de ir lá procurar um professor, eles sempre vão te ajudar, pelo menos a minha experiência foi sempre positiva com todos. Então, com o orientador eu não tenho muito que reclamar, sempre foi muito boa essa relação, e eu dou graças a Deus, porque eu vi já colegas que tiveram uma relação não tão boa, e o estresse acaba dobrando durante esse processo, porque você precisa desse apoio, do feedback do que você está fazendo. E com relação à saúde mental, né, ainda mais nesse mês, onde é se falado bastante sobre isso, eu sempre tive algum problema, assim, mas isso foi mais crítico no mestrado. Então, eu falo sempre para as pessoas observarem realmente sinais de que você não está bem. Não tenha vergonha de ir atrás de alguém, de conversar, de pedir ajuda, porque no final isso tudo é um processo, a gente tem que passar para melhorar. E, graças a Deus, eu consegui pedir ajuda, ver as questões, e hoje eu estou muito bem. Consigo olhar as coisas que aconteceram atrás como aprendizado. E é muito o que a Leila falou também, de saber o seu limite, de saber manejar esses prazos, os seus trabalhos, e não ter medo de mudar a sua rota. Porque até no serviço, hoje em dia, várias coisas a gente começa com o projeto A e depois, no final do mês, já está um projeto C. Então, não fique com medo de mudar essa rota, de fazer mudanças no meio do mestrado. Eu mesmo mudei meu projeto, comecei coisa no meio do ano, e no final tudo dá certo. É só a gente manter a calma e pensar na nossa saúde em primeiro lugar, porque a gente precisa estar bem para defender, para ver com clareza os nossos resultados e tudo mais. Essa questão da saúde mental, ela é muito séria, né? E eu vejo muitos colegas dizendo assim, e hoje em dia tudo é problema de saúde mental, na nossa época não tinha porque a gente não tinha abertura para falar, não é? Existia, assim, uma certa distância, não vou falar em relação à minha orientadora, não, porque eu tive uma excelente orientadora, tenho uma amiga até hoje, né, passado aí mais de 35 anos, que 35 anos, quase 40 anos já, né, é uma pessoa com quem eu tenho uma relação de muito respeito, muito carinho, então, assim, não tive problema com ela, mas eu sei que havia, né, na época, assim, uma coisa, ele era muito distante, o orientador, né, e a pessoa sofria calada, e aquilo tem reflexo na vida. Se você for avaliar, né, você fala, mas eu fiquei uma pessoa normal. Eu digo, será? Né? Que ficou mesmo normal, né? Que é ser normal. Então, hoje em dia se fala muito, porque se tem mais abertura para falar, e que bom que se tem, porque como a Gabriela falou, não a gente pode tratar, a gente pode se cuidar, a gente pode se recolher, não tem problema nenhum, né? Deixa eu me recolher um pouquinho para eu voltar melhor. E tem que haver essa compreensão de que nem todo mundo é da mesma forma, nem todo mundo trabalha no mesmo ritmo, nem todo mundo está no mesmo pique que você está, né? Então, assim, até para mim, eu tenho também que me adaptar a todos os alunos que passam, imagina, né, orientador, né? Cada um é de um jeito, né? Eu tenho o meu jeito, assim, eu mando mensagem tarde da noite, às vezes falam, meu orientador manda mensagem, não, eu mando também, eu não fico cobrando que responda rapidamente, né? Eu, às vezes, mando, eu falo, eu tô mandando, mas não precisa responder agora, não pode responder depois, né? Então, a gente também tem que ir se adaptando aos alunos nesse sentido, porque alguns têm mais dificuldade que outros, e não é só dificuldade de base de conhecimento, né? Questões pessoais que a pessoa atravessa, enfim. A universidade hoje tem mesmo suporte, né, psicológico para isso. Na minha época, isso não tinha. Para ser sincera, vocês me perguntaram quem era coordenador da pós na época, eu não sei.
não sei, porque a figura do coordenador não é uma figura assim muito próxima da gente, né? Assim, a impressão que eu tenho, mesmo coordenador de graduação, não lembro jamais quem era coordenador de graduação quando eu fiz graduação, né? Hoje é mais próximo, e que bom que é mais próximo, né? Eu vejo isso como muito positivo, não tenho problema nenhum de falar, mas é muito próximo, o aluno perde o respeito, eu não tenho nada a ver respeito com isso, né? A hora que eu também não posso, eu também digo, agora não posso, depois eu resolvo, enfim. Eu acho que essa relação mais aberta, assim, tem que acontecer na pós-graduação, né? Também, porque como é mais próximo, né? O aluno, menos alunos, menos professores, essa relação se intensifica também, né? Então, precisa ter essa liberdade que a Leila falou, que é algo, Leila, que eu até hoje não aprendi muito bem ainda, né? Dos limites, né? Dos nossos limites. Eu, às vezes, acho também que eu extrapolo os meus limites, né? E fico aceitando os prazos e aquilo vai, né? Mas eu acho que tudo que é combinado funciona, né? Eu prefiro que o aluno chegue para mim e diga, professora, eu não consigo fazer nesse prazo que a senhora falou, mas eu consigo fazer 2 dias depois, 3 dias depois, do que me deixar no vácuo, né? Ou seja, não fala, não manda, não responde mensagem, né? Então, esse tipo de relação, ela é muito importante, tem que ser muito clara, né? Ela tem que ser muito, muito objetiva. E eu fico realmente, assim, bastante preocupada, né, com essas questões de saúde mental, porque eu também tenho filhos na idade de vocês, e então também passo junto com eles as dificuldades deles, né, e é um assunto que, às vezes, não é falado dentro da universidade, né, eu acho que a gente deveria trazer, né, não só assuntos técnicos, mas pessoas aqui para falar também sobre isso, né? Bom, em relação ao orientador, é o que a Isabela falou, não é? Vamos trocar de orientador, né? Eu sei que quando os alunos, às vezes, vêm para mim desabafar, olha, está acontecendo isso, eu digo, olha, quer trocar de orientador? A primeira reação sempre é não, né? Por quê? Porque fica pensando, não vou ter que começar tudo de novo, né? Fazer novo projeto, nova... Aí eu falo, olha, pensa bem, você vai dar conta? Você vai ficar doente? Pensa. Aí passa um tempinho, a pessoa vem e fala, o que eu faço para trocar de orientador? Aí eu digo, tá bom, podemos trocar, mas você vai lá para o seu orientador, você vai dizer que você vai sair, que você vai agradecer, né? Você vai agradecer pela experiência, você vai deixar os resultados com ele, vamos fechar essa porta bem fechadinha, bem bonitinha, né? Para passar para outro. E tem sido, assim, da minha experiência na pós, algo sem muitos traumas, né? Já aconteceu comigo também, né? De querer mudar para outro orientador. Então, acho que essa é uma questão de identificação, né? Com o orientador também, que tem que acontecer, né? Agora, eu queria, assim, que vocês fizessem uma análise do que vocês passaram no mestrado, né? Já a experiência que vocês têm aí após o término do mestrado. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês mudariam no mestrado, o que vocês incluiriam, o que vocês tirariam, o que vocês acham que precisaria ser modificado, vocês sentiram pelo curso que vocês passaram. Não deu tempo de refletir muito, mas vou falar aqui as primeiras coisas que me vieram à mente, Sandra. Eu acho que eu burlaria e voltaria no mestrado um pouco mais madura. Agora, quem sabe, faria um mestrado de novo, com certeza. Eu acho que eu teria outro posicionamento, assim. Mas a questão dessas burocracias que a gente já comentou, Sandra, eu acho que sim, precisa ser mudado. É um tempo que se gasta em relação a isso, né? Que você poderia estar canalizando em outros momentos.
E eu diria que maior integração. Eu acho que eu buscaria alguns outros momentos de integrar tanto equipe quanto tanto alunos e professores. Pensar em projetos que beneficiem a própria universidade, né, como o legado daquela turma, fizemos X, Y, Z, fizemos em conjunto, fizemos professores e alunos, fizemos apenas alunos. Hoje eu carrego algumas pessoas que passaram no mestrado, lembro delas, então lembro da Isa, lembro da nossa construção do simpósio, mas nós não tivemos esse momento de integração, e querendo ou não, são 2 anos, é importante a gente levar pessoas desse momento também. Então, eu acho que integração seria uma coisa que eu pensaria aí para modificar. Você acha que dentro das disciplinas ali, bom, agora no remoto menos ainda, né? Tá? É outra história, né? Que outras coisas você acha que poderiam ser feitas para fazer essa integração? O que você sugere? Sandra, eu pensaria muito em benfeitorias para a universidade, não necessariamente em infraestrutura, mas pensar, tipo, um plantio de uma árvore mensal, trimestral, em conjunto, tentar trazer isso à tona, tentar promoção de projetos. É uma coisa que eu sempre pergunto para quando eu conheço alguém, quais seus sonhos, né? Quais suas ambições? E supondo que alguém falasse que iria ensinar micro-organismos para crianças. Pô, vamos abraçar? Vamos todo mundo tentar fazer um projeto para isso? Eu acho que como projeto tem, lógico, o seu lado técnico, mas tem também uma integração quanto equipe, que é o seu projeto, é o seu trabalho, então vai lá, é você, mas não é. No fim, é todo um todo que construiu aqueles 2 anos juntos. Então, eu pensaria um pouquinho nisso, pensaria até se a própria universidade não tem alguma demanda. Por cada ano, a gente vai fazer uma demanda da universidade. Acho que eu pensaria um pouquinho nisso. Ah, legal. Entendi agora o que você quis dizer. Acho que o simpósio, né, é um dos meios, mas acho que o simpósio acaba integrando mais entre vocês do que vocês e os professores, né? Porque acaba uma parte, infelizmente, né, menor de professores que se envolve com o simpósio, né? Mas eu entendi, sim, acho que é algo a se pensar, né? Eu já andei pensando algumas coisas nisso, por exemplo, o simpósio também se transformar em tipo atividades complementares, como tem na graduação, né? E incrementar essas atividades complementares aí, outras atividades como essas que você falou. Legal. Legal. Seriam atividades também que iriam agregar no currículo também, né? Contar horas, né? Também. Isso, foi o que eu pensei. É uma boa ideia mesmo. Ó, eu pensei mais na questão de divulgação científica no geral. Porque durante o mestrado, durante também a elaboração do simpósio, a gente percebeu que muita gente da comunidade, né, da cidade em si, da região, não tinha muito conhecimento ainda, né, do que a gente estava fazendo ali dentro, do porquê, o que é para que vocês estão fazendo o simpósio, o que é o programa de vocês. Então, a gente começou a perceber que faltava um pouco de divulgação e informação, né, assim, acessível para a comunidade. E tudo bem que a pandemia também enfatizou um pouco isso, mas deu uma melhorada, né, nas mídias, nos canais de comunicação, mas eu acho que um ponto a ser ainda explorado e melhorado é a questão da divulgação mesmo, do curso em si, como, né, as duas grandes áreas se interagem, porque ainda muita gente ainda fica, meu Deus, mas bioprocessos e produção vegetal ou é uma coisa ou é outra, né? Mas falta um pouquinho também de informação, de engajamento, eu acho, para informar mais o pessoal, tanto os alunos, né, os futuros alunos, quanto a comunidade em si, eu acho.
Nós estamos precisando de um Descascando a Ciência aqui. Então, Ontem veio a Laís falar sobre Descascando a Ciência. E o pessoal da Biotech, do curso de Biotecnologia, está com um projeto mais ou menos no mesmo molde, que chama Um Molde Biotech. Ah, legal. Tá? E também, assim, trazendo os assuntos para uma linguagem mais acessível para o grande público. E eles estão, assim, se organizando, o pessoal do segundo ano da Biotech, se organizando de uma forma tão profissional que eles quiseram compartilhar isso comigo, querem que eu faça a revisão dos conteúdos, tal, tudo bem, né? E eles fizeram estatuto, eles têm todo, assim, os departamentos, fizeram uma associação, e tem todo um roteiro de como escolher o tema, como quem faz, o tempo que para amadurecer o tema, um lê, outro lê, manda para não sei quem, com a pauta com antecedência. Eu fiquei encantada, eu falei, gente, o que é isso? Coisa profissional, né? E eles me mostraram tudo aquilo arrumado numa apresentação, segundo ano, né, da graduação. Eu sei que na pós, né, gente, é como vocês falaram, né, são 2 anos, né? Teria que ter aí um envolvimento de algum docente, ou de alguns docentes nisso, né? Porque senão se fica no aluno 2 anos para vai embora e fica ali, né? Precisaria trazer, talvez, algum docente que goste, que tenha habilidade para isso, de trabalhar nesse sentido, que eu acho extremamente importante. A gente falar do que faz para públicos diferentes. Falar com o mundo científico é mais fácil, porque é uma linguagem que a gente aprende, né, na pós-graduação. O artigo, né, a dissertação, a palestra, a apresentação do simpósio, num evento. Agora, você falar para criança, eu já tive essa experiência de falar de microbiologia para criança, que difícil que é, né? Eu não podia lá chegar a falar da Escherichia coli, né, falar do Saccharomyces cerevisiae, né? Usar esses termos que eu uso. E eu acho muito importante, eu acho que ajudaria bastante também, né, nesse momento que a gente vive de negacionismo, de questionamento da ciência, né, que eu acho que isso colaboraria bastante para esse trabalho. Estou anotando aqui as ideias de vocês. E aí, Gabriela? Bom, da primeira pergunta, né, do que eu faria de diferente, acho que talvez eu voltaria no momento que eu estou agora para o mestrado, talvez eu me saísse melhor, questões de limites, né, de relações com as pessoas. Então, acho que é isso, faltar um pouco de amadurecimento lá na época. E com relação a melhorias do mestrado, é exatamente isso que a Isabela falou. Eu tenho o mesmo pensamento desde o ano passado, quando a gente estava pensando em tópicos para o simpósio, quando eu conheci as meninas do Descascando a Ciência, ou do Nunca Vi Uma Cientista, elas falando de maneira tão descontraída e tão fácil sobre projetos, pesquisas, artigos acadêmicos, eu fiquei fascinada com a facilidade que elas tinham para isso. Então, acho que falta um pouco o programa se mostrar, tanto para a cidade, para a faculdade em geral. Na verdade, a faculdade inteira deveria se mostrar mais e dar a ferramenta para os alunos para eles saber como fazer isso. Saber como falar de maneira mais acessível, até com os pais, com crianças, fazer esses diferentes experimentos, sabe? Ou estimular uma atividade desse tipo para a gente desenvolver essa parte. Porque, muitas vezes, a gente faz o projeto, defende, entrega ele para o mestrado e fica ali. A gente não pensa que pode ter abertura para uma empresa querer a sua ideia, para outro centro de pesquisa querer a sua ideia. Então, a gente precisa saber falar do que a gente fez para vender o que a gente fez e conseguir novas alternativas mais sustentáveis, porque o programa está cheio de bons trabalhos, só falta a gente mostrar, né, para as pessoas de fora. Então, acho que é mais isso mesmo. Hoje uma pessoa que veio da Bayer, na palestra da manhã, um pesquisador,
ele falou justamente disso, né, que a Bayer tem um canal de inovação que está aberto para isso, para essas parcerias, né? Então, se você tem uma boa ideia, vem até nós, fale, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer, porque como você disse, nós estamos cheios de boas ideias, né? E o pessoal lá no mundo corporativo está procurando as boas ideias, né? Mas a gente tem essa dificuldade de fazer essa ponte. Às vezes tem um certo pudor, que eu também entendo, tá? Mas é necessário também, porque muito do que a gente faz pode contribuir para a melhoria da vida lá de muitas pessoas, não é? Não só em termos de custo, mas em termos de qualidade de vida, de alimentos mais saudáveis e mais baratos, enfim, mais acessíveis. Acho que isso é bem pertinente mesmo. Bom, não sei se vocês gostariam de colocar mais alguma coisa, senão eu iria encerrar, que a gente tem ainda 10 minutos, não sei se tem perguntas, eu estava acompanhando pelo chat aqui, mas meu celular acabou a bateria, então não consegui ver se tem perguntas. Então, não sei se vocês querem colocar alguma coisa, antes da gente encerrar aqui, entre nós. Não? Acho que não. Letícia, você que está acompanhando aí, você tem alguma questão, alguma pergunta que foi enviada aí pelo público? Não, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. O pessoal só elogiou, a Isa e a Leila arrasam. Uma tal de Letícia que comentou que a Sandra é coordenadora e parceira, né? Não sei quem é essa Letícia aí, também viu? Não sei, desconheço. E a Giovana Arcângelo também concordou comigo. A gente não teve perguntas, eu acho que o pessoal mais estava absorvendo mesmo. Ouvindo, né? As informações, porque são muito relevantes, né? A minha situação é um pouco diferente, né? Eu fui ao contrário de todo mundo. Primeiro eu trabalhei e agora estou fazendo mestrado. Mas é bem interessante todas essas realidades diferentes encontradas num lugar só. Sandra, a gente ainda tem tempo, se você quiser fazer mais uma rodada, por enquanto. Tá. Bom, eu gostaria de dizer que eu estou aqui no programa, né? O programa foi criado em 2014 e fui coordenadora nos 4 primeiros anos, depois fiquei de vice-coordenadora, voltei de coordenadora agora chega, né? De coordenação, né? O programa, assim, é uma parte da minha vida, assim, em termos de ideal, né? Vamos dizer assim, do que eu gostaria, do projeto que a gente teve lá desde o começo, e que com os docentes, né? Nós somos em 16 docentes, nós somos um grupo que acredita na proposta do programa, né? Eu acho que a primeira coisa, todo mundo precisa acreditar na proposta do programa, precisa acreditar que ela é válida, que ela está formando recursos humanos de qualidade, que ela está produzindo produtos de qualidade, sejam dissertações, sejam artigos, sejam cultivares, sejam processos, né? E é claro que a gente fica sempre falando da CAPES, claro, porque a CAPES é que vai avaliar o programa e a gente quer, né, que o programa evolua em termos de nota para ter mais bolsas, para ter mais recursos e continuar a sua jornada. Eu digo para vocês, não é fácil fazer essa roda girar, né? Todo ano a entrada de alunos, não é? A gente precisa ter um número de alunos para o número de professores, a gente precisa produzir, a gente precisa orientar, precisa de recurso, precisa, né? E todo mundo tem o seu papel ali. Então, assim, eu vejo nesses 7, 8 anos aí do programa que
a gente tem tido sucesso quando a gente vê o depoimento de vocês, né? Principalmente o que vocês têm feito e o quanto todo esse trabalho impactou na vida de vocês. Acho que isso é o maior reconhecimento do trabalho, né? Porque é concreto, né? É concreto quando vocês dizem, olha, isso modificou, isso me transformou, né? E para melhor, claro, né? Então, acho que esse é o objetivo principal, é o que gera maior reconhecimento aí, maior certeza de que a gente está no caminho certo e pode melhorar sempre, né, gente? Falar que está ótimo, perfeito, não está. Tem muita coisa para ser melhorada. Eu acho que essa roda nossa aqui de conversa foi muito boa nesse sentido, de ideias que vocês trouxeram aí, que eu acho que a gente pode ir colocando nesse momento que o programa, como eu disse para vocês, está passando por um processo de autoavaliação, né? Nós estamos num processo também, já fizemos, né, um planejamento estratégico, então nós estamos indo atrás dessas metas, dessas ações, então é um rediscutir permanente, né? Não tem parada, né? Não tem aquela coisa de falar, pronto, consolidado, a coisa anda sozinha. Não, a gente está sempre, né? E para o ano que vem a gente vai ter, provavelmente não, vai ter que ter, né? Uma nova coordenação, e ela é extremamente importante nesse momento também, porque eu acho que precisa de uma renovação, assim, no sentido de novas ideias, né? Então, também estou bastante animada com essa perspectiva de ser uma professora somente, né? E ter pessoas, assim, que vão contribuir aí para o programa, né? Então, gente, foi um prazer aqui estar com vocês, né? Nesse bate-papo. A Isabela, longe lá, né, Isabela? Mas a Isabela conversa sempre, né? Por conta do projeto, né? A Gabriela aí saiu há pouco tempo, a Leila, que já faz um tempo que não via, não conversava, mas acompanho aí também o seu trabalho, Leila. Fico muito feliz, né? Vocês três, por um acaso, são 3 graduandas da UFSCar, de 3 cursos diferentes da UFSCar, né? Eu só não dei aula na graduação para a Leila, porque eu não dou aula na agroecologia, mas dou aula na agronomia e biotecnologia. Então, assim, é duplamente o prazer de ver nossos alunos da graduação e da pós-graduação. Então, gente, estou muito feliz, viu, de ter vocês aqui nessa tarde aqui. Agradeço o tempo, a disponibilidade de vocês que estão aí, Isabela. Que horas são aí, Isabela? Aqui são 1h30 da tarde. É 1 hora menos. 1 hora menos, tá? E a Gabriela e a Leila aí que estão no trabalho e dedicaram um tempinho aí para isso, tá? Então, se vocês quiserem Sandra, umas palavras finais aí, nós encerramos. Igualmente, também agradeço a oportunidade de estar com vocês, bater esse papo, levar mais informação para o pessoal. E quero dizer que estamos abertas, né? Se alguém precisar de alguma coisa, alguém quiser fazer contato, tirar alguma dúvida, estamos aí à disposição no e-mail ou no contato também, através do pessoal do simpósio. Tem lugar aí no seu apartamento, se a gente quiser fazer uma excursão aí para a Flórida? Podem vir me visitar aqui. Janeiro estou indo, hein? Pode vir, Sandra. O Biden liberou para entrada de estrangeiros nos Estados Unidos. Eu estava só esperando. Ainda bem. Agora eu vou. Agora dá para vir, tranquilo. Então, tá bom. Bom, faço das palavras da Isa as minhas, agradeço a oportunidade, fico à disposição tanto para alunos, para egressos, para o próprio programa, se eu puder contribuir de alguma forma também, colocar em prática a própria sugestão que eu dei de deixar legados, eu fico aberta e agradeço, desejo boa sorte, boa defesa para todos. Obrigada. Gabriela?
Bom, eu agradeço o convite. Eu fiquei bastante feliz quando me convidaram de voltar para o simpósio. Também estou aberta, se alguém quiser entrar em contato, tirar dúvidas, pode entrar em contato comigo. Eu agradeço muito a Sandra por tudo que eu fiz no mestrado. O programa, no geral, foi um programa muito bom. Você falou disso, dessa abertura, tira o respeito, né? Pode tirar, mas eu acho que não tira. Eu tenho o maior respeito com todos os meus professores. Eu acho que eu aprendi mais nesse local de tanta abertura, então, muito obrigado e valorizem a nossa pós-graduação, porque vale muito a pena e você vai colher muitos frutos desses 2 anos que você fica ali. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Letícia. Você pode encerrar essa mesa. Obrigada. Em nome de todo mundo, nós gostaríamos de agradecer o aceite de vocês, essa mesa redonda, totalmente feminina, maravilhosa. A gente ficou super feliz por vocês estarem dispostas, né, a dividir com a gente todas as experiências. E principalmente em meu nome, eu quero agradecer a professora Sandra por ter tocado nesse tópico da saúde mental, porque é o meu desejo maior que todos os acadêmicos, todos os RHs de empresa tivessem o nível de sensibilidade que vocês tiveram ao tocar no assunto e ao compreender o assunto. Então, muito obrigada a todas vocês. Estaremos aqui caso precisem de qualquer coisa. Muito obrigada novamente. Obrigada.